Extrema foi o primeiro município sul-mineiro a ter registros da variante Ômicron e agora enfrenta quase 1.000 casos de Covid suspeitos a cada dia. A taxa de convergência de suspeitos para contaminados tem chegado a 22% das pessoas com a confirmação de Covid. O atendimento, só na primeira quinzena de janeiro, já chega a 1/3 da população da cidade, que tem apenas 36 mil habitantes aproximadamente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um médico que é coordenador da Covid em Extrema, Dr. Enis Donizete Silva. Olá, Dr. Enis. Olá. Primeiro, explique pra gente os números que chegam a assustar até mesmo os profissionais de saúde aí em Extrema. Assustam mesmo, né? É importante a gente lembrar o seguinte, a Covid veio e desde o início ficou evidente que ela tinha uma taxa de transmissão muito alta. Aquele R, que na verdade era o R de transmissão, já mostrou que uma pessoa podia atingir 3, 4 pessoas, 5 pessoas, até 6 pessoas. As variantes que vieram depois, elas têm uma capacidade de transmissão também importante. Mas o que mais importante agora com relação à Ômicron? Ela tem uma enorme capacidade de transmissão e que a gente não tinha vivido isso ainda e com praticamente nenhuma doença. Tem um relato na literatura de que uma pessoa sintomático respiratório, ela conseguiu contaminar 263 pessoas. Se a gente considerar o número de pessoas que passaram pelas unidades Sentinela, pelas unidades básicas de saúde, a gente está falando aí de algo mais ou menos em torno de 12 mil a 13 mil pessoas. Uma taxa de conversão significa que a gente teve mais de 2 mil casos positivos no município nesse período. As unidades básicas de saúde atendem e fazem o monitoramento desses casos. Lembrar que alguns também vêm também dos hospitais particulares, do hospital particular da cidade, do laboratório particular, mas a gente faz o segmento deles também. De 17 a 31 de dezembro, foram cerca de 6 mil atendidos com suspeitas de Covid e o número subiu para 13 mil entre 1º e 12 de janeiro. Como está o atendimento, então, principalmente nas unidades sentinelas, que foram criadas justamente no final do ano passado para atender essas pessoas com síndrome respiratória? Veja só, quando nós começamos, como nós tivemos esse surto no dia 17 de dezembro, ficou evidente para a gente que o número de casos iria aumentar muito rapidamente e que o nosso pronto-socorro não ia dar conta de atender. E mais do que não dar conta de atender, a gente ia começar a misturar dentro do pronto-socorro pessoas que tinham trauma, que tinham outras lesões, com pacientes sintomáticos respiratórios. Ficou evidente que a gente tinha que tomar uma atitude em relação a isso. A gente já tinha feito isso no passado. Dia 23 de dezembro à tarde, nós já tínhamos criado um comitê de crise em relação a essa situação da Ômicron, da presença dela no dia 17. No dia 23 da tarde, a gente decidiu que a gente ia criar uma unidade sentinela. Dia 24, ela já estava funcionando, ela já estava operacional. Ela atendeu no primeiro dia em torno de 300, 350 pessoas nos próximos dias e só foi crescendo. Até que chegou um dia que a gente atendeu quase 600, 700 pessoas nessa unidade. Ficou evidente que a capacidade dela já tinha se esgotado. E a gente precisava de um segundo lugar para atender. A gente desocupou uma unidade básica de saúde, transferiu esse atendimento para outros locais, que são atendimentos eletivos, e ali a gente colocou uma segunda unidade sentinela, cujo objetivo é atender os pacientes sintomáticos respiratórios. A gente não quer que esses doentes vão para o nosso pronto-socorro no dia a dia. O que a gente viu? Um crescimento brutal. A gente passou de 200, 250, 300 atendimentos iniciais, estamos chegando hoje, em alguns dias, a 1.200, 1.300, 1.400 atendimentos diários. Lembrar que a gente não está tendo agora só Covid, a gente tem outras doenças respiratórias que estão incidindo, né? Gripe, resfriado, né? E outras viroses que também estão acontecendo. Só que o maior incremento mesmo foi de casos de Covid positivo. Por quê? Por conta dessa alta transmissibilidade. O número de internados também tem crescido, de acordo com o médico. O que a gente tem observado agora é que a gente tem observado um aumento da nossa taxa de internação, que eu acho que quando a gente fala da Ômicron agora, a gente está falando em torno de 3% a 5% de necessidade, provavelmente, de algum tipo de internação, ou de 2, 3 dias no pronto-socorro. Só que qual é a diferença? Antes eu falava de 20%, de 200, 300, 400 atendimentos diários. Agora eu estou falando de 5% de atendimentos de 1.000, 1.100, 1.200, 1.500 pacientes. Então, esse número é um número já que cria uma situação já de pressionar o sistema de saúde, tanto no atendimento ambulatorial, que é isso que nós acabamos de discutir anteriormente, quanto esses pacientes vão se refletir em internação.
Ficou evidente para a gente, não só aqui, mas com os dados da literatura, que pacientes que já receberam até 3 doses de vacina, 2 ou 3 doses de vacina, a incidência da doença é muito menor, a gente viu isso, 3 a 5% dos nossos casos é em quem já recebeu 3 doses, em torno de 5% dos casos são pacientes que receberam 2 doses, e quando eu vou para o paciente que tomou uma dose ou que não tomou, a incidência é muito mais alta, quase 15 a 20% dos casos é nessa população. E ficou evidente que as vacinas têm uma taxa de cobertura para reduzir mortalidade, para reduzir hospitalização. Mas ela não impede que você fique doente, mas você vai ter uma doença mais branda, e é isso que a gente está vendo.